Bom dia, pessoal. Deus abençoe vocês. Eu estou mais contente porque eu acabei de ligar para Iva e o Tó e eles melhoraram muito. Então, estão muito alegres por causa que Deus abençoou muito a vida deles e eles melhoraram a sua situação de saúde, porque o Covid tinha atrapalhado de uma maneira muito grande a vida deles. Eles estão fracos, eles estão bastante fracos ainda, mas já se recuperando e tendo alegria outra vez, porque o Senhor permite que a gente passa por várias dificuldades, mas Ele não nos deixa. Isso que é o mais importante. Eu gostaria de hoje fazer uma pequena meditação sobre as tentações de Jesus. O que a gente vai observar na Bíblia é que essas tentações, Jesus também foi tentado. Não é só nós que somos tentados pelo inimigo. Jesus foi tentado. E ele foi tentado numa hora difícil. Porque o que o inimigo quer é procurar atrapalhar a nossa vida quando nós necessitamos de alguma coisa. Então veja bem aqui o que está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Veja bem, qual é a astúcia de Satanás? Ele procura sempre destruir no momento de apertos da nossa vida. Então Jesus, depois de passar 40 dias e 40 noites, para mim é um recorde isso, né? Acho que nunca ninguém passou tanto dia em oração e jejum como Jesus. A necessidade de Jesus de se alimentar era muito grande. Era muito grande. Então a fome era muito grande. E o que o inimigo fez? Ele viu esses detalhes, porque o inimigo ele é sutil, ele é esperto, ele é calculista. E ele procura sempre trazer um aparente de benefício para nós, mas na realidade são ciladas que o inimigo arruma. Então o que ele queria fazer com Jesus? Jesus ia começar um ministério de salvação do homem, e ele queria destruir isso, porque não é da vontade dele que o homem seja salvo, que o homem vá para o céu. Então veja bem, ele queria destruir essa interferência de Jesus, que Jesus está interferindo em nosso favor para abençoar nossas vidas, para que a gente possa ser pago os nossos pecados através do sacrifício dele. Ele queria evitar isso. Então ele pegou fazer as suas ofertas. E a primeira oferta foi essa: transformar a pedra em pão. Mas veja bem, isso acontece muito nas nossas vidas. Muitas vezes, para facilitar um trabalho nosso, aparecem algumas ofertas de trabalho que não são justas. A Vilma sempre contou uma historinha e eu queria contar essa historinha para vocês. Tinha um certo homem que trabalhava numa firma e ele ganhava um salário bem pequeno, mas ele com a mulher vivia. Um dia o patrão dele chamou ele e falou assim: escuta, o seu trabalho não está servindo para mim, eu que precisava de você em outro lugar. Eu queria que você fosse gerente da firma. Poxa, o cara ficou numa alegria muito grande. Eu queria que você fosse gerente da firma. Ele falou: tudo bem. Ele falou: só que tem um detalhe. O gerente da minha firma, ele tem que esconder algumas coisas que a firma faz. A gente tem alguns recebimentos aqui que não pode ser revelado. E ninguém pode falar, porque senão é caso de polícia. Então a gente quer que você seja o gerente, mas que você não fale nada sobre isso. Aí o moço ficou muito triste e falou aqui para o patrão: me dá um dia para mim pensar. E ele foi e conversou com a esposa. A esposa falou assim: olha, você vai ganhar 4, 5 vezes a mais. Então, nem que se você esconder, isso é problema dele. Ele falou: não, mas eu creio em Deus. E Deus não faria isso. E aí ele tomou essa decisão.
voltou com o patrão e falou, patrão, olha, o patrão chamou ele, e ele foi lá com o patrão estava com o secretário dele, e ele falou assim, você aceita o serviço, então vamos começar? Ele falou, não, patrão, eu não posso fazer isso, porque Deus não permite que eu faça isso. Deus não se agrada desse tipo de esconder coisas. Ele falou, mas você não quer o trabalho? Ele falou, não, não quero. Mas você sabe que o seu serviço eu não preciso mais. Eu vou ter que te mandar embora. Ele falou, patrão, então paciência, porque eu não consigo trabalhar dessa maneira. Aí o patrão olhou para o secretário dele, deu um sorriso e falou assim, olha, eu estou procurando homens como você. Então você já está ajustado na empresa. Veja bem, o patrão estava usando de um sistema que todo mundo cai. As pessoas hoje, seja honesto, seja desonesto, se oferecer dinheiro, eles pegam. Mas nesse caso, essa pessoa não pegou. E era justamente isso que o patrão estava procurando, uma pessoa honesta, que não se vendesse, que não se rendesse para as ofertas do inimigo. E muitas vezes a gente tem que agir assim na nossa vida. Muito bem. Mas aqui foi a primeira tentação. Essa tentação é para a subsistência da gente. Ela precisa de pão. Por quê? O pão é necessário em nossas vidas. Então, para subsistência. Agora ele faz uma outra oferta aqui. Veja qual é a oferta. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o seguram, para que você não tropece em alguma pedra. Então o que o padre, o diabo está oferecendo? Ele está oferecendo uma oportunidade, outra vez, de mostrar a fama que ele iria ter. Olha, ele pulou de cima daquele prédio e tal, e não teve, e não aconteceu nada com ele. Então a fama de Jesus iria subir num padrão muito alto, a fama dele. Só que era uma oferta de Satanás. Era outra vez. Muitas vezes a gente fala assim, não, a fama não resolve nada. Não é pela fama que a gente vive. A gente vive pelo amor. Mas ali a fama, muitas pessoas é atraído pela fama. Só que a fama também tem seu preço. E muitas vezes a gente vê artistas, jogadores de futebol que têm muita fama, ou muitas pessoas na vida que têm muita fama e de repente ele está desesperado. Por quê? Porque a fama não pode ter fama. Claro que pode. Jesus é famoso, Jesus tem uma fama enorme, rejeitando aquilo que o diabo ofereceu. Porque aquilo que Deus ofereceu deixou ele com poder e com fama, mas não foi a oferta do inimigo. Ele rejeitou a oferta do inimigo. Então essa é outro aprendizado que a gente tem que dar. A gente tem que observar que muitas coisas que mostram fama para nós podem trazer consequências graves em nossas vidas. A gente não vive de fama, a gente vive de fato. E então a gente vê aqui mais uma lição que Jesus nos dá. A gente não precisa de fama, a gente precisa de Deus. Deus é a nossa fama. Deus é que vai fazer uma mudança em nossas vidas, que a gente fica abençoado pelo povo ou pelas pessoas por causa da manifestação de Deus em nossas vidas. É uma oferta de Deus. A fama que Deus dá é diferente daquela que o diabo dá. Então, cuidado com as ofertas. A terceira oferta de Satanás é o poder. A gente pode ver aqui na Bíblia a terceira oferta. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei
se prostrares e me adorar. Quer dizer, ele queria devia ter muito poder se ele adorasse Satanás. Ora, o próprio Jesus sabia que o Pai é que tem poder, todo o poder. Aquilo que o inimigo está oferecendo é mentira. E muitas vezes a gente quer tanto poder, mas o que a gente faz com o poder? Usa para os benefícios do nosso próximo, do irmão, da família e do próximo. A gente usa o nosso poder para isso ou usa apenas para nos destacar e ser mais poderoso do que o outro, mas não para abençoar? Então as ofertas de Satanás, ela tem que ser rechaçada, ela tem que ser eliminada. Por quê? Porque ele oferece coisas que só atrapalham a vida nossa. Então veja bem, se a gente ficar olhando assim, a gente vai assim, olha, eu não vou precisar, então eu não posso ter fama, então eu não posso ter poder. Mas Jesus Cristo não falou isso. Ele falou que a gente deveria ter poder e que a gente deveria ter fama. Mas como é a oferta de Deus? Deus quer que você seja famoso porque você abençoa a vida das outras pessoas. Então, quando uma pessoa abençoa a vida das outras pessoas, ele se torna famoso. E é o poder, quando você destaca o poder de Deus em nossas vidas. Eu estava falando com a Iva agora, e eu estava falando para ela quanto que Deus abençoa ela até nas enfermidades, até nas dificuldades. Ela pode ver o amor dos filhos, o amor do próximo. Ela pode ver através do sofrimento. Então veja bem, aquilo que Deus mostra para a gente é um poder verdadeiro que vem de Deus. Então, da onde vem o poder? E da onde vem a fama? E da onde vem a subsistência nossa? Tem que vir da mesma fonte, de Deus. Quando vem de Deus, a vida da gente se transforma em alegria. O poder, a gente não vai gozar de poder, a gente vai ter poder para abençoar. Isso é doação. É doação. É a doação de Deus e é a doação que eu posso fazer para o meu próximo. Quando eu quero ter fama, mas pelos feitos que Jesus pôs para que eu fizesse. Essas são as ofertas de Deus e as ofertas do inimigo. O que a gente tem visto no mundo é as ofertas do inimigo. São tão atrativas, mas as consequências são terríveis. Quando o inimigo te oferece alguma coisa que você vai ganhar dinheiro, mas desonestamente, não aceite, porque não vem de Deus. Deus dá coisas justas, e a gente pode ter bens e pode ter muitas coisas na vida, mas através daquele que fornece o melhor, que é o nosso Deus. Olha, eu procuro ser obediente a Deus. Eu não sou como eu queria ser, mas eu procuro lutar para obter as coisas de Deus, porque eu sei que elas são santas, são puras, são maravilhosas. O nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus de amor. Não ouça as ofertas, não aceite as ofertas do inimigo. Elas podem parecer momentaneamente boas, mas elas têm consequências terríveis. Que Deus abençoe e que a paz do Senhor esteja conosco. Mas lembre-se, essas 3 tentações de Jesus Cristo não aconteceu só com ele. Ele está ensinando porque isso acontece também com nós. Se a gente não tomar providências sobre as ofertas, a gente pode ter problemas muito sérios em nossa vida. O desejo meu é que Deus abençoe e proteja. E assim como o Tó e a Iva, que ficaram doentes lá com o Covid, passaram muito mal, mas Deus abençoou eles.
Que as nossas vidas sejam para abençoar o nosso próximo e que as bênçãos que eu necessito, eu procure no lugar de bênçãos, que é a palavra de Deus, que é o nosso próprio Deus. Que Deus abençoe e que a paz do Senhor esteja contigo. Amém.